Continuando aí com as nossas regras de derivação, a gente vai falar hoje sobre a derivação implícita e sobre a regra da cadeia, que são derivações aí para funções compostas. Aí depois a gente vai ver algumas aplicações da derivada em problemas de taxa de variação e otimização. Então, vamos pensar um pouquinho o que seria uma função composta. Eu tenho aqui duas funções, a função y, que é igual a 2u, e a função u, que é igual a 3x menos 5. O que é fazer a composição de duas funções? Fazer a composição de duas funções é juntar duas funções em uma terceira função. A gente vai fazer isso daqui a pouco. Antes disso, repare o seguinte. Se eu derivar a função y em relação à nossa variável u, a derivada vai dar 2. Se eu derivar a função u em relação à nossa variável, que aqui é x, nossa derivada vai ser igual a 3, correto? Agora, considere uma função composta y de u de x. Quem que seria essa função? A função y, ela multiplica a nossa variável por 2. E a função u multiplica por 3 e subtrai 5. Então, é isso que eu estou fazendo. Estou mantendo a função u e vou multiplicar ela por 2, porque é isso que a função y faz. Ou seja, né, fazendo essa distributiva, a gente percebe que a função composta y de u de x, ela é a função 6x menos 10. Só fiz a distributiva ali. Agora, note o seguinte. Se eu fizer a derivada dessa função composta, o que vai ser a derivada da função y de u de x em relação a x? Essa derivada vai ser igual a 6, correto? E aí, repare uma coisa. Esse resultado é equivalente à multiplicação das derivadas da função y pela derivada da função u. Então, sempre que a gente tiver funções compostas, a derivada dessa função vai ser a multiplicação das derivadas de cada uma delas. Isso é o que a gente vai chamar de regra da cadeia. Então, a regra da cadeia ele é um procedimento para que a gente consiga derivar as funções compostas sem precisar separá-las, como a gente fez ali, né? A gente tinha a função y e tinha a função u. Derivou separado e a gente viu que essas derivadas separadas, se a gente multiplicar, a gente vai ter o resultado da derivada da função composta. O que a gente vai fazer agora é essa regra da cadeia que mostra para a gente um método para encontrar a derivada de funções compostas diretamente. Funções feitas pela aplicação de uma função a outra. Por exemplo, a gente tem aqui a função h, e elevado a 2x. Por que a gente tem uma função composta aqui? Porque eu tenho a função exponencial, e elevado a x, né, uma função exponencial, e meu expoente é uma outra função, é a função 2x. Então, se eu chamar 2x de f, eu vou ter aí a minha função e elevado a f de x, que seria a minha função composta. A regra da cadeia, a gente vai derivar a função externa, supondo aí que a função interna é uma constante. Depois que a gente fizer isso, a gente vai multiplicar pela derivada da função interna. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai derivando de fora para dentro, sempre nessa ordem. Vai derivando de fora para dentro e vai multiplicando esses resultados. Por exemplo, vamos calcular a derivada, então, dessa função h de x igual a e elevado a 2x. Temos uma função composta. Primeira coisa, vou retirar o parênteses. O que a gente vai fazer? De fora para dentro. Sinal de menos. Vamos fazer a derivada. Quem é a derivada da função h? Primeiro, a gente tem a função exponencial. Como que é a derivada da função exponencial? A derivada da função exponencial é ela mesma. Então, eu vou manter aqui e elevado a 2x, porque a derivada exponencial é ela mesma. Depois eu vou derivar o que estava dentro dessa função. O que está dentro? Essa segunda função que é igual a 2x. Qual que é a derivada de 2x? Vamos somar os termos semelhantes. 2. Tem 650. Então, o nosso resultado aqui, eu vou só inverter a ordem. 2 vezes e elevado a 2x. Essa é a derivada da nossa função h. Depois eu tenho 10x² sobre 5. Qual que é a derivada do seno de x ao quadrado?
Reparem que a Eu gente tem tenho uma menos composta 11 também, né? x quadrado Que eu sobre tenho uma 5. função E seno. menos 2.500 E dentro da sobre função 5. seno, Então, eu tenho uma aqui função x nossa quadrado. expressão melhorada. Então, tem uma O que a gente composição quer? de A gente quer funções. otimizar Como que eu esse vou fazer lucro. essa Então, eu quero o derivada? maior Usando lucro a regra da possível. cadeia. Então, Sempre para qual derivando valor de x fora aqui, ó, para quantas dentro. unidades eu Quem que é a preciso derivada, então, da produzir função que para está que de meu lucro fora? seja No máximo? caso aqui, é o Isso que a gente quer seno. saber. Quem é a Como a gente vai derivada do fazer seno? isso? A gente vai Cosseno. encontrar um ponto crítico. Então, derivei Encontrar um ponto o máximo. seno, Para resultado encontrar deu esse ponto, a gente precisa cosseno. responder Reparem essa que eu pergunta. mantenho o x Então, quais quadrado ali valores de dentro, x a tá? gente vai ter que a derivada Porque vai ser igual a agora zero? que eu vou Que derivar a o x derivada igual quadrado. a zero Quem que é a derivada de produz x pra quadrado? gente aí um ponto 2x, que é regra da candidato a potência. um Baixa valor expoente, crítico, tira 1. é candidato Eu vou a só um inverter ponto a ordem aqui também, máximo. só Como para que conta ficar esse? melhor Vamos a derivar nossa a nossa escrita. expressão. Então, O que que é a 2x derivada cosseno de x Então, vamos quadrado. lá, termo É o a termo. resultado aí da nossa derivada. 572x sobre 5. Qual seria a derivada da função 2x ao cubo mais 8 elevado a 8? Derivada de Então, eu tenho a função 2x ao cubo mais 8. E eu ainda tenho uma potência, que seria a minha segunda função ali, né? Uma potência elevada a 8. Então, eu tenho uma composição de funções. Preciso usar a regra da cadeia. Então, eu vou derivar de fora para dentro. Então, a primeira coisa que eu tenho é a potência. Qual que é a derivada de potência? Baixa o expoente e tira 1. Então, vai ficar 8, que multiplica 2x ao cubo mais 8, elevado a 7. Baixa o expoente e tira 1. Então, já derivei essa potência. Agora, eu vou derivar o que estava dentro. O que está dentro? 2x ao cubo mais 8. Qual é a derivada de 2x ao cubo mais 8? Então, baixa o expoente, tira 1. 6x quadrado, derivada do 8, que é 0. O que isso quer dizer? É uma constante. Isso quer dizer que x Então, vou só igual a multiplicar 26 esse é a 8 quantidade nesse aí, as parênteses, unidades só para que ficar devem melhor ser a nossa escrita, tá? produzidas desse determinado Então, vai dar produto, que vai trazer pra 48 gente um lucro x ao máximo. quadrado, Então, que nossa multiplica resposta a esse problema 2x ao cubo mais Ele 8 elevado a deve 7. produzir Então, esse é o resultado da nossa derivada. 26 Qual seria a unidades derivada da função 5x para mais 4 ao cubo? obter Mesma coisa, regra da cadeia, lucro porque a gente tem uma composição de funções. Eu tenho a potência ali elevado a 3 Então, e tenho a sempre que função gente deriva 5x nossa mais 4. expressão igual a Então, essa sempre de expressão a fora zero, para dentro. resultado Vamos usar a que a regra gente da tem é um potência ponto primeiro. crítico. Baixa o Pode expoente, tira 1. oferecer pra gente aí Então, baixa o valores expoente, máximo que é ou mínimo 3. da nossa 5x mais 4 elevado a 2. Agora, a gente vai derivar o que estava dentro, que é o 5x mais 4. Qual que é a derivada de 5x mais 4? 5. Né? Uma função afim ali. Então, eu vou só multiplicar aqui esses 3 e o 5. Então, vai ficar 15, que multiplica 5x mais 4 ao quadrado. Vamos calcular a derivada de seno à quarta de x. Também temos uma função composta, porque a gente tem a função seno e a gente tem a potência, né? A gente está elevado a 4. Então, sempre de fora para dentro. Então, vamos usar primeiro regra da potência. Baixa o expoente, tira 1. Então, 4 seno ao cubo de x. Depois deriva o que estava dentro. O que está dentro? O seno. Qual é a derivada do seno? Cosseno. Pronto. Fizemos aí a nossa derivada. Agora, a derivada da raiz quadrada de 1 menos x quadrado. Também composição de funções, porque a gente tem a função raiz quadrada e a gente tem a função 1 menos x quadrado. Elas estão compostas, né? Elas estão unidas ali. O que seria a derivada aí, a galinha de x? Regra da cadeia. Então, sempre de fora para dentro. Qual que é a derivada da raiz quadrada? 1 sobre 2 vezes a raiz. Então, primeiro vamos derivar a raiz. 1 sobre 2 raiz. No caso aqui, raiz de 1 menos x quadrado. Depois a gente deriva o que está dentro. O que está dentro? 1 menos x quadrado. Qual que é a derivada de 1 menos x quadrado? 0 menos 2x. Então, vou só fazer essa multiplicação para a nossa escrita ficar melhor. Que vai ficar menos 2x sobre 2 raiz de 1 menos x quadrado. E aí, reparem que a gente pode simplificar aqui, né? Posso simplificar esse 2. Que aí a gente pode escrever
menos x sobre a raiz de 1 menos x quadrado, como resultado aí da nossa derivada. Olha só que interessante, né? A gente encontrou as derivadas das funções elementares e a partir dessas, a gente pode determinar a maioria das funções compostas por combinação das funções elementares. Então, a gente pode usar a adição, multiplicação, divisão e a composição para formular grande parte aí das funções que a gente vai precisar. Então, a gente já sabe as regras de derivação para grande parte das nossas funções. E o que a gente vai ver agora não é uma técnica nova. A derivação implícita, ela na verdade, ela escreve de uma forma diferente a nossa função. Porque nem sempre a gente consegue separar as nossas variáveis. Às vezes não é simples deixar y igual a f de x, ou seja, né, eu deixar a função y isolada e deixar ali só a variável x na nossa expressão. A maioria das funções com as quais a gente trabalhou até agora é nesse formato, y igual a f de x, em que o y é dado diretamente ou explicitamente por uma expressão em termos de x. No entanto, na resolução de problemas práticos, frequentemente a relação entre y e x é determinada por uma equação da fórmula f de xy igual a zero. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma função, sim, nas variáveis x e y, como a gente está acostumado. Porém, a gente não vai conseguir separar essas variáveis. Deixar uma variável no primeiro membro e outra variável no segundo. A gente não vai conseguir fazer isso. Nem sempre isso é possível, ou nem sempre isso é fácil de ser feito. Por exemplo, olha, eu trouxe uma função, ela é bem comum, assim, né? Que é a função x ao cubo mais y ao cubo menos 4xy igual a zero. Essa expressão aqui, ela representa uma curva que é chamada fólio de Descartes. Não é simples fazer a separação de y e x para essa expressão. Tentem, façam um rascunho aí no caderno de vocês e tentem isolar y em relação a x. Vocês vão ver que não vai ficar uma expressão simples de ser encontrada. Como que a gente vai fazer, então, uma derivada se eu não consigo nem ao menos separar as minhas variáveis? A gente vai usar o que a gente chama de derivação implícita. Para a derivação implícita, o que a gente vai usar, na verdade, é a regra da cadeia, que a gente vai entender que a nossa função y é uma função composta, certo? O que é o nosso método? A gente vai derivar ambos os membros da nossa equação em relação a x, lembrando sempre que o y é uma função de x. Então, o y sempre vai ser uma função composta. Então, a gente tem que usar a regra da cadeia. Sempre lembrar desse detalhe. Todo o resto vai ser usado aí as regras de derivação que nós já vimos. Portanto, deve-se usar a regra da cadeia quando necessário. Depois, resolva a equação resultante para obter dy sobre dx. Então, agora eu vou usar essa notação, tá? Eu vou usar a notação dy sobre dx, representando a derivada, por facilidade aqui na derivação implícita, tá? Mas isso é equivalente ao que a gente estava fazendo, y' de x, tá certo? Vou só usar essa notação por simplicidade. Então, vamos lá. Vamos pegar uma expressão e vamos fazer a derivada em relação a x. Qual que é a derivada, então, dy sobre dx da expressão x² mais y² igual a 9? O que a gente vai fazer? A gente vai derivar os dois membros da nossa igualdade. Lembrando que y é uma função composta. Então, vamos. Vou derivar o x². Quem que é a derivada de x²? 2x. Pronto. Mais. Vou derivar o y ao quadrado. Quem que é a derivada de y ao quadrado? 2y. Nossa, mas o y não é uma função composta? Ele não é uma composta de x? Eu não tenho que derivar o que está dentro? Então, eu derivei a potência. Eu derivei o 2. Mas qual que seria a derivada do y?
Derivada de y a gente vai deixar indicado. Derivada de y em relação a x. Então, reparem, olha. Fiz a derivada da potência, que deu 2y. Baixo expoente, tira 1. Depois eu derivei o que estava dentro, que é só o y. Mas esse y que a gente tem que entender é que é uma função composta. O y, ele está ali em relação à variável x. Ok? E continuando, então, igual. Quem que é a derivada de 9? Zero, porque é uma constante. O que a gente vai fazer agora? A gente vai isolar dy sobre dx. Esse é o nosso objetivo. Então, primeiro, vou passar esse 2x para o segundo membro. Então, vou ficar com 2y, dy dx igual a 0 menos 2y. Vou fazer direto. Aliás, 0 menos 2x. Vou fazer direto, tá? Aí agora eu vou passar o 2y que está multiplicando, dividindo. Então, eu teria que a derivada de y em relação a x é igual a menos 2x sobre 2y. Posso simplificar essa expressão. Então, meu resultado final, dy sobre dx é igual a menos x sobre y. Encontramos a derivada de y aí para essa expressão. Vamos fazer mais um. Mesma coisa, vamos encontrar a derivada de y em relação a x da expressão 2x ao cubo y mais y ao quadrado igual a 1. Mesma ideia, a gente vai derivar dos dois membros da nossa expressão. Vamos lá. Reparem que o primeiro termo nosso é uma multiplicação de funções. Então, tem 2x ao cubo vezes y, certo? Então, a gente tem que usar a regra do produto. Então, vou derivar o 2x ao cubo. Então, baixo expoente, tira 1. 2 vezes 3, 6, x quadrado. Mantenho o y. Mas, vou manter o 2x ao cubo. Vou derivar o y. Quem que é a derivada de y? Vamos deixar indicado dy sobre dx. Essa é a derivada de y. Segundo termo aqui, olha. Y ao quadrado. Regra da potência, lembrando de usar a regra da cadeia, porque y é uma função composta. Então, baixo expoente, tira 1. Depois, derivo o que está dentro. dy sobre dx. Igual. Derivada de 1, que é 0. Então, vamos isolar dy dx. Já vou levar para o segundo membro esse termo e vou colocar em evidência esses dois, certo? Vou fazer de uma vez aqui. Então, a gente vai ficar dy sobre dx, que multiplica 2x ao cubo mais 2y, igual a 0 menos 6x quadrado y, correto? Agora é só passar dividindo e a gente já vai encontrar o valor aí da nossa derivada. Então, menos 6x quadrado y sobre 2x ao cubo mais 2y. Pronto. Encontramos o valor da derivada de y em relação a x, usando derivação implícita. O próximo. Vamos determinar aí a derivada de y em relação a x da expressão y ao quadrado igual a x quadrado mais seno de xy. Então, mesma ideia. Vamos derivar os dois membros da nossa igualdade. Lembrando que y é uma função composta, então tem que usar a regra da cadeia. Então, vamos lá. Derivada de y ao quadrado. 2y. Depois, derivo o que está dentro. dy dx. Igual. Derivada de x quadrado. 2x. Mais. Derivada do seno de xy. Então, olha, regra da cadeia, ainda vai usar a regra do produto. Quem que é a derivada do seno? Cosseno. Então, cosseno de xy vezes. Vamos derivar o que está dentro. Qual que é a derivada de xy? Regra do produto. Derivo o x. Vou deixar aqui, olha. 1. Mantenho o y. Deixa eu pôr um parênteses. Certo? Depois, vou manter o x e vou derivar o y. E no caso, eu vou deixar só indicado, né? dy sobre dx. Agora, vamos isolar dy sobre dx no primeiro membro. Então, a gente vai ter aqui, ó, 2y
dy sobre dx menos, ó, já vou usar a distributiva aqui, tá? Para poder separar isso aqui, ó. X cosseno de xy, dy dx, que é igual a 2x mais y cosseno de xy. Correto? Tranquilo aí? Eu já usei distributiva e já joguei no primeiro membro ali o termo que tinha dy sobre dx. Aí a gente coloca em evidência dy sobre dx, que multiplica 2y menos x cosseno de xy. Isso vai ser igual a 2x mais y cosseno de xy. Vou continuar aqui embaixo, tá? Então, dy sobre dx é igual a 2x mais y cosseno de xy sobre 2y menos x cosseno de xy. E tá aí a nossa derivada para esta expressão. Encontramos dy sobre dx. Ó, mais um exemplo. Encontra a derivada segunda da expressão x ao cubo, aliás, 2x ao cubo menos 3y ao quadrado igual a 8. Então, derivada segunda, a gente vai ter que derivar duas vezes. E a gente vai precisar usar a derivação implícita aqui, porque a gente não tem as variáveis separadas. Então, vamos lá. Derivando os dois membros. Derivada de 2x ao cubo, 6x quadrado. Derivada de 3y ao quadrado, 6y. E derivo o que está dentro, porque y é uma função composta. Isso aqui é igual a zero. Isolando dy sobre dx, a gente encontra... Vou fazer assim, aos poucos. Menos 6y dy sobre dx é igual a menos 6x quadrado. Logo, dy sobre dx é igual a x quadrado sobre y. O que eu já fiz aqui? Ó? Já simplifiquei e multipliquei por menos 1, tá certo? Vamos fazer a derivada segunda, porque eu não quero a derivada de primeira ordem, mas a derivada de ordem 2. Então, vamos lá. Quem que vai ser, então, a derivada de ordem 2? A gente precisa derivar novamente essa expressão. Então, vamos lá. Olha. Deixa eu aumentar uma página. Vou fazer na página seguinte. Eu tinha a expressão dy sobre dx igual a x quadrado sobre y. Vou copiar aqui, ó. Dy sobre dx igual a x quadrado sobre y. Isso. Vamos derivar de novo. Então, o que eu vou ter? Que, olha, eu quero derivada de ordem 2. Então, dy2 dx2 aqui vai ser a derivada disso aqui novamente. Só que o que a gente tem? Uma divisão de funções. Preciso usar a regra do quociente. O que diz a regra do quociente? Quadrado do de baixo, o de baixo vezes a derivada do de cima, menos o de cima vezes a derivada do de baixo. Correto? Oh, mas e agora? O que a gente vai fazer com esse dy sobre dx? A gente sabe esse resultado. A gente sabe que dy sobre dx é x quadrado sobre y. Então, vou substituir. Então, olha só. Derivada de ordem 2 vai ser igual y vezes 2x menos x quadrado vezes x quadrado sobre y. Tudo isso dividido por y ao quadrado. Vamos melhorar um pouquinho essa expressão? Então, aqui eu vou ter 2xy menos x à quarta sobre y, tudo isso dividido por y ao quadrado.
E a gente pode deixar assim, tá? Dá para melhorar um pouquinho, mas vamos deixar assim mesmo. Então, a nossa derivada de ordem 2, 2xy menos x à quarta sobre y, tudo isso dividido por y ao quadrado. Então, derivação implícita, a gente sempre vai usar regra da cadeia. E qualquer outra regra aí que seja necessária. Então, vamos falar agora sobre alguns probleminhas envolvendo aí as derivadas. A gente vai ver alguns problemas que são sobre taxa de variação e alguns que são sobre otimização. Então, vamos começar falando sobre a taxa de variação. A taxa de variação de uma função, ela representa a derivada naquele ponto. Então, sempre que a gente quiser achar uma taxa de variação instantânea, a gente quer achar a derivada daquele ponto específico. Consequentemente, a gente quer calcular esse limite, né? Que é a nossa definição de derivada. Limite quando h tende a zero, da f de x0 mais h menos f de x0 sobre h. Esse limite representa o valor da derivada no ponto x0, desde que ele exista, tá? Por exemplo, a gente sabe aí que um ponto percorre uma curva obedecendo uma equação horária. Então, eu tenho que S de t é igual a t quadrado mais t menos 2. Então, a gente tem as informações em relação ao espaço e o tempo. Então, eu sei a posição do objeto em relação ao tempo, de acordo com a nossa expressão ali. Só que o nosso problema pede o seguinte, olha, calcule a velocidade no instante t0 igual a 2. Como que a gente vai fazer? A gente tem a equação para o espaço. Como que a gente vai calcular a velocidade se eu tenho equação para o espaço? O que a gente sabe? Nós sabemos que a velocidade média é a variação do espaço em relação ao tempo. Então, para a gente calcular a velocidade, o que a gente faz ali é medir o espaço percorrido em um determinado tempo. Esta é a nossa velocidade. Então, a velocidade, ela é a variação do espaço em relação ao tempo. O que a gente tem, então? Uma taxa de variação. Se a gente tem uma taxa de variação, e eu sei que a velocidade é justamente essa taxa de variação do espaço em relação ao tempo, então a nossa velocidade é a derivada do espaço em relação ao tempo. Sempre que tivermos uma taxa de variação, teremos uma derivada. Então, velocidade derivada do espaço em relação ao tempo. Quem que é o nosso espaço? T quadrado mais t menos 2. Então, vamos derivar isso. Qual que é a derivada de t quadrado mais t menos 2? Derivando termo a termo, a gente vai ter 2t mais 1. Menos 0, né? Já omiti ali da nossa expressão. Ótimo! Já temos uma expressão para a velocidade instantânea. Então, V de t é igual a 2t mais 1. Em qual instante a gente está querendo? No instante t0 igual a 2. Basta substituir o valor de t por 2. Então, a gente vai ficar com 2 vezes 2 mais 1. Então, a gente tem aí 5 metros por segundo. É a nossa velocidade no instante t0 igual a 2. O segundo exemplo. A área de um círculo está relacionada com seu diâmetro pela equação área é igual a π sobre 4d ao quadrado. Então, a gente tem ali a área do círculo em relação ao diâmetro. A que taxa a área muda em relação ao diâmetro quando o diâmetro é igual a 10 metros? Então, a gente quer saber qual é a taxa ali de mudança para essa área, para um diâmetro igual a 10 metros. Se a taxa de variação, a gente quer saber a derivada dessa área. Qual que é a derivada? Então, vamos derivar a nossa expressão, π sobre 4d ao quadrado. Então, π sobre 4 é uma constante, né? Só um coeficiente que a gente vai manter ali, né? E vamos derivar d quadrado usando regra da potência. Então, baixa o expoente e tira 1. Então, 2d. Simplificando, a gente pode escrever π sobre 2 vezes d. O que a gente quer? A gente quer esta taxa de variação para o diâmetro igual a 10 metros. Então, vou substituir o d por 10. Então, vai ficar π sobre 2 vezes 10, que é 5π. Então, encontramos aí a nossa taxa de variação da área em relação ao diâmetro ali.
Um terceiro exemplo. Um avião, voando a altitude de 3 quilômetros, está sendo rastreado por uma estação de radar no solo. Num determinado instante T0, a equipe do radar avalia que o avião está a 5 quilômetros de distância. E essa distância diminui a uma taxa de 320 quilômetros por hora. A que velocidade estava o avião no instante T0? Vamos pensar um pouquinho nesse problema? Vamos tirar os dados desse problema para a gente poder calcular tudo isso? Nós sabemos que a altitude do avião é 3 quilômetros. Está sendo rastreado aí por uma estação lá no solo. Aí, num determinado instante, essa estação ela está a 5 quilômetros de distância e ele sabe também que essa distância está diminuindo a uma taxa de 320 quilômetros por hora. E a gente quer saber a velocidade desse avião nesse instante. Vamos pensar, olha. Vou pegar um rascunhozinho aqui de um desenho. A gente tem um avião que está a 3 quilômetros de altitude. Esse avião está a 5 quilômetros do radar aqui, que está avaliando isso. Essa velocidade, ela está diminuindo aí a uma taxa de 320 quilômetros por hora. E a gente quer saber que velocidade que é essa. Qual é a velocidade? Vamos retirar os dados do nosso problema. A gente sabe, então, o seguinte. Vamos pensar. Se o avião está se aproximando dessa torre de radar, isso quer dizer que esta distância, que era de 5 quilômetros, ela vai acabar diminuindo à medida que o nosso avião for chegando mais próximo. Então, esse valor que é 5 quilômetros e essa distância que eu chamei de x, x0 aqui, por ser o x0 inicial, são valores que vão ser alterados à medida que o avião for se aproximando. A altitude do avião ela vai permanecer em 3 quilômetros aqui. Então, eu fiz um outro desenho mais simples. Reparem que a gente tem um triângulo. Então, esse triângulo tem 3 quilômetros aqui, que corresponde à altitude que ele estava. Tem um valor de x, que vai depender aí do momento em que a gente está rastreando esse avião. E a gente tem um valor de y aqui, que vai depender também aí dos valores de x. Então, os nossos dados. Vamos lá. O que seria dy/dt? dy/dt é a variação de y em relação ao tempo. Então, seria a variação da nossa hipotenusa aqui do triângulo, olha. E o que a gente sabe? A gente sabe lá do enunciado do problema que a distância diminui a uma taxa de 320 km por hora. Então, justamente isso que a gente chamou de y. A variação desse y é de 320 km por hora. Por que é negativo? Porque está dizendo que está diminuindo. Então, eu estou colocando esse diminuindo aqui com um sinal negativo. O que mais que a gente sabe? A gente sabe que o inicial aqui, o valor inicial de y é igual a 5 e o valor inicial de x é igual a 4. Por que o valor inicial de x seria igual a 4? Basta a gente perceber que a gente tem um triângulo retângulo, logo, basta usar um teorema de Pitágoras, que a gente vai encontrar 5 ao quadrado igual a 3 ao quadrado, mais x0 ao quadrado, certo? Então, estou aplicando Pitágoras. Isso quer dizer que x0 ao quadrado é igual a 25 menos 9. Isso quer dizer que x0 é igual a raiz de 16, que é 4. Somente valores positivos, porque a gente está falando de distância, tá? Então, daqui que surgiu esse 4. O que a gente quer saber? Quero saber a velocidade que esse avião estava. O que é a velocidade? A velocidade é a variação da distância em relação ao tempo. Mas a gente já não tem uma variação de distância? Temos. Nós temos a variação do y, que seria aqui, olha, na nossa diagonal, né? Que é a hipotenusa do nosso triângulo. Porém, aqui não é a velocidade que a gente está acostumado. Porque a gente mede essa velocidade em relação à horizontal. Então, o que a gente quer nesse problema é a variação de x em relação ao tempo. Então, o que a gente quer aqui
dx sobre dt, ok? Então, vamos montar uma expressão para poder representar esse nosso problema. O que eu estou usando aqui? Estou usando o Teorema de Pitágoras. Estou usando o Teorema de Pitágoras nesse triângulo, onde eu tenho o valor de 3, valor de x nos catetos e o valor de y na hipotenusa. Reparem que pelo nosso problema, tanto x quanto y depende do tempo. Depende do tempo porque a cada instante que a gente vai calcular essa distância, esses valores se alteram, ok? Então, eu pus aqui y² igual a x² mais 3². O que isso quer dizer? Na hora que a gente fizer a nossa derivação, que vai ter que ser uma derivação implícita, a gente tem que ter em mente que tanto y quanto x são funções que dependem do tempo. Consequentemente, a gente vai ter que usar a regra da cadeia, ok? Então, vamos fazer a derivada. Quem que é a derivada aí de y² igual a x² mais 3²? Então, regra do expoente, baixa o expoente, tira 1. Lembrando que y é uma função composta aí, que depende do tempo. Então, vou fazer a derivada de y em relação a t, que a regra da cadeia diz que a gente tem que derivar o que está dentro. Vamos derivar o segundo membro. Então, baixa o expoente, tira 1. E o x também depende do tempo, então também tem que usar a regra da cadeia. Então, a derivada de x em relação ao tempo. Mais derivada de 3². 3² é igual a 9, né? 9 é uma constante, então isso aqui vai dar 0. Então, vamos lá. Então, o que a gente tem? Eu vou substituindo alguns valores que nós já conhecemos. Por exemplo, eu já sei que dy dt é igual a menos 320. Já vou colocar aqui. Então, 2y vezes menos 320 igual 2x vezes dx sobre dt. Nem vou escrever esse zero. Vou isolar o dx sobre dt, tá? Então, dx sobre dt é igual 2y vezes menos 320 dividido por 2x. Correto? Vamos simplificar? O que mais que a gente sabe? A gente quer a velocidade do avião no instante inicial. E nós sabemos que no instante inicial, o x vale 4 e o y vale 5. Então, vamos substituir esses valores também, olha. Eu já sei os valores de x e y. Então, vou substituir. Então, dx sobre dt é igual ao valor de y, que é 5, vezes menos 320, valor de x, que é 4. Então, ficou 5 vezes menos 320, dividido por 4. Então, o valor aí de dx sobre dt é igual a menos 400 km por hora. Então, o que a gente sabe aqui? Dx sobre dt, menos 400 km por hora. Isso quer dizer que a nossa velocidade, a velocidade aí desse avião, era de 400 km por hora. Então, nossa resposta. A velocidade do avião era de 400 km por hora. Então, é isso aí que a gente tinha que responder. A gente só precisava perceber que a derivada de x em relação a t representa a velocidade que a gente estava procurando, porque é a taxa de variação aí da distância em relação ao tempo. O próximo exemplo aqui, o exemplo 4, ele diz o seguinte: a voltagem V, a corrente I e a resistência R de um circuito elétrico estão relacionadas entre si pela equação V igual a I vezes R.
Suponha que V esteja aumentando a uma taxa de 1 volts por segundo, enquanto I está diminuindo a uma taxa de 1/3 A por S ali, né? Encontre a taxa com a qual R está variando quando V é igual a 12 volts e I é igual a 2 amperes. Então, vamos pensar, olha, esse é um problema de física. Como é que a gente resolve esse problema aí só com as técnicas do cálculo? Vamos tirar os dados desse problema também? Então, vamos retirar os dados aqui desse problema. Então, olha só, o que a gente sabe? A gente quer encontrar a taxa com a qual R está variando. Então, o que a gente quer encontrar é a derivada de R em relação a T. Sempre que a gente estiver falando de taxa de variação, a gente está falando de uma derivada. O que a gente tem? Olha, lá no nosso enunciado, disse que V está aumentando a uma taxa de 1 volt. Isso quer dizer que a variação de V ali, a derivada de V, é de 1 volt. A gente também viu no enunciado que a taxa I está diminuindo a 1/3 aí, amperes por segundo. Isso quer dizer que a variação de I menos 1/3 aí, amperes por segundo. Quando que a gente quer encontrar dr sobre dt? A gente quer isso quando V igual a 12 e igual a 2. Consequentemente, R vai ser igual a 6. Por quê? Porque a gente sabe, pelo próprio enunciado, que V é igual a I vezes R. Então, fazendo aí essa substituição, a gente encontra o seguinte, olha, 12 é igual a 2 vezes R, então R é igual a 12 dividido por 2, R é igual a 6. Então, é daqui que surgiu esse 6, ok? Então, vamos lá. Olha. Nesse problema, a gente já tem uma equação que o representa. Então, a gente vai usar essa expressão que a gente vai derivar para conseguir o nosso resultado aqui, olha, dr sobre dt. Lembrando que todas essas variáveis dependem de t, consequentemente, são funções compostas, então preciso usar a regra da cadeia aí na nossa derivação implícita. Então, vamos derivar. Derivando os dois membros. Então, aqui a gente tem a derivada de v em relação a t, que é igual. Eu tenho um produto, I vezes R, então tenho que usar a regra do produto. Então, vou derivar a primeira função e manter a segunda. Depois, eu vou manter a primeira função para poder derivar a segunda, correto? Regra do produto. O que a gente sabe? A gente tem alguns valores aqui que a gente pode substituir. Eu sei, por exemplo, olha, que o dv sobre dt vale 1, o di sobre dt vale menos 1/3. Sabemos também que o valor de R é 6 e o valor de I é 2. Correto? Vamos substituir tudo isso aí na nossa expressão. Então, o que a gente vai ficar? 1 igual menos 1/3 vezes 6 mais 2 vezes dr sobre dt. Agora é só resolver. Então, vamos resolver isso aqui. A gente vai ter aqui, ó. Vou multiplicar primeiro, tá? 1 igual. Menos 1/3 vezes 6 vai ficar menos 6/3, que é igual a menos 2. Vou pôr direto. Mais 2 vezes dr sobre dt. Então, vou isolar dr sobre dt. A gente vai ter aqui, ó, vou mudar a ordem, tá? 2dr sobre dt é igual a 1 mais 2, correto? Continuando, então, dr sobre dt vai ser igual a 3 meios. Pronto, o que a gente acabou de encontrar? A variação de R aí, olha, em relação ao tempo. Num instante em que V é igual a 12 volts e I é igual a 2 amperes. Então, essa é a nossa resposta para esse problema. A taxa de R em relação
AT é de 3/2 ohms por segundo. Pronto, resolvemos aí o nosso probleminha. Probleminha assim. Uma escada de 5 metros está apoiada a uma parede vertical. Num dado instante, o pé da escada está a 3 metros da base da parede, da qual se afasta a uma razão de 1 metro por segundo. Com que velocidade se move o topo da escada ao longo da parede nesse instante? Então, notem que a escada está se afastando da parede, né? Ela está caindo. Então, consequentemente, ali o topo da escada também está se mexendo, no caso que ele está se mexendo para baixo, né? Porque a escada está caindo. Vamos pensar também nesse problema? Vamos retirar esses dados daqui? Vamos retirar os dados, então, desse problema. Olha, eu fiz aqui um desenho mais simples dessa escada. O que a gente tem? O comprimento da escada é de 5 metros. Oh, escrevi errado aqui, né, gente? Pus 1 quilômetro aqui, mas é metros, tá? Deixa eu consertar. Então, o comprimento da escada é de 5 metros. Esse comprimento é fixo, que é o tamanho da escada. Nesse instante que foi medido aqui, olha, a escada está a 3 metros da parede. Consequentemente, tem aqui 4 metros de altura a nossa proporção ali em relação à parede, certo? Por quê? Basta usar um teorema de Pitágoras que a gente vai encontrar aí essa altura aqui em relação à parede, né? Então, eu vou ter que 5 ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais y ao quadrado. Tô chamando essa altura aqui de y. Então, tem que 25 igual a 9 mais y ao quadrado. Isso quer dizer que y é a raiz de 16, que é 4. Então, esse 4 aqui surgiu a partir do teorema de Pitágoras. Reparem mais no seguinte, olha. Tá dizendo que a base, 3 metros da base da parede, da qual se afasta a razão de 1 metro por segundo. Então, essa escada, ela tá se afastando da parede nessa razão de 1 metro por segundo. Então, quer dizer o quê? Tanto o valor de x quanto o valor de y, eles vão ser alterados à medida que essa escada ali for ficando a uma distância diferente da parede, de acordo com esta razão de 1 metro por segundo. Então, quais são os dados aí que a gente tem? A gente sabe que o x inicial é de 3 metros, o y é 4 metros. Nós sabemos que a variação de x em relação ao tempo é de 1 metro por segundo, que é essa taxa aqui com a qual a escada está se afastando. E nós queremos descobrir qual que é a variação de y em relação ao tempo. É isso que vai dar para a gente a velocidade com a qual a escada está se movendo aí em relação ao seu topo, certo? Então, a gente quer o dy sobre dt, que é a derivada de y em relação ao tempo. Nós já temos aí teorema de Pitágoras, é o que a gente vai usar nessa expressão. Então, eu tenho que 5 ao quadrado igual a x quadrado mais y ao quadrado. Foi tirado daqui, ó. 5 ao quadrado, x quadrado mais y ao quadrado. Ok? Basta aplicar o teorema de Pitágoras. Então, vamos derivar isso, ó, derivando os dois membros. 5 ao quadrado é 25, que é uma constante. Então, a derivada vai ser 0. Lembrando que tanto x quanto y são funções que vão se alterar em relação ao tempo, né? São os comprimentos aí em relação ao chão e à parede. Eles se alteram em relação ao tempo, então são funções compostas. Então, precisamos usar a regra da cadeia. Vamos lá. Abaixo o expoente, tira 1, então 2x. Depois deriva o que está dentro, então a derivada de x em relação ao tempo. A mesma coisa aqui com o y ao quadrado. Então, 2y vezes dy dt. Agora, notem o seguinte, a gente já tem vários valores aqui que podem ser substituídos. Sabemos que o x nesse instante inicial vale 3, o y nesse instante inicial vale 4, e a derivada de x em relação a t nesse instante inicial é 1. Então, vamos substituir tudo isso. Então, a gente vai ficar com 0 igual a 2 vezes 3 vezes 1, mais 2 vezes 4 vezes dy dt, que é o que a gente quer encontrar. Então, vamos resolver essa continha. Olha. 0 igual a 6 mais 8 dy dt.
Isso quer dizer pra gente que a derivada de y vai ser igual a menos 6 oitavos. Ou simplificando, a gente pode dizer que menos 3 quartos, né? Estou simplificando por 2. Consequentemente, a gente já tem a nossa velocidade que a escada se move. Então, a escada se move com uma velocidade de 3 quartos de metro por segundo. O que significa esse menos pra gente, né? Só significa que a escada ela está caindo, né? Esse menos é só a direção, aí o sentido em que a escada está se movendo. Agora, a gente vai ver alguns probleminhas de otimização. Então, o problema de otimização é aquele onde se procura determinar os valores extremos de uma função. Isto é, o maior ou menor valor que uma função pode assumir em um dado intervalo. Os problemas de otimização eles são muito comuns em nossa vida diária e aparecem quando procuramos determinar o nível de produção mais econômico de uma fábrica, o ponto da órbita de um cometa mais próximo da Terra, a velocidade mínima necessária para que um foguete escape da atração gravitacional da Terra e etc. Então, problemas de otimização são problemas que envolvem pontos ou de máximo ou de mínimo. Então, por exemplo, eu quero saber qual vai ser o meu lucro máximo. Eu quero saber que eu quero reduzir ali, olha, ao mínimo o meu prejuízo. Então, são problemas que envolvem pontos que nós vamos chamar de pontos críticos, que são pontos ali, ó, que representam picos na nossa função. Então, ou de máximo ou de mínimo. Então, pontos críticos de uma função são pontos onde a derivada da função se anula. Nesses pontos, nesse pico, reparem que uma reta tangente à curva, ela é sempre horizontal. Se a reta tangente é horizontal, isso significa que a derivada ela é nula. Então, a derivada ela se anula nesses pontos, tanto quando a gente tem pontos de máximo ou pontos de mínimo. Então, o que o cálculo vai dizer para a gente? A gente tem um teorema que garante esse resultado. O teorema diz o seguinte: se x igual a c é um ponto de máximo local ou de mínimo local de uma função f, e se essa função ela é derivável nesse ponto, então a derivada é zero. F' de c é igual a zero. O que a gente vai fazer então? Se eu quero determinar um ponto crítico, a gente precisa encontrar a derivada da função e precisa encontrar os pontos onde a derivada é igual a zero. Sempre que tivermos problemas de otimização, a gente vai estar querendo encontrar um ponto crítico, ou máximo ou mínimo, tá? Independente. Então, a gente vai estar querendo encontrar onde a derivada da função é igual a zero. Vamos ver um exemplo. Um pomar conta com 80 laranjeiras, cada uma produzindo 450 laranjas por estação. O agrônomo estima que cada nova laranjeira plantada entre as 80 existentes diminua a produção individual em 5 laranjas. Quantas laranjeiras devem conter o pomar ao todo para otimizar a produção? Então, notem o seguinte, olha. Não é possível plantar um número infinito de laranjeiras. Se você tem um espaço restrito, nesse espaço cabem uma determinada quantidade de laranjeiras. No nosso caso, já existem aí 80 laranjeiras. O que a gente quer saber é quantas laranjeiras a gente deveria colocar nesse pomar, quantas eu posso plantar a mais, para que essa produção fique maior. Porque o que acontece? Quando a gente planta árvores ali muito próximas uma da outra, estas árvores vão interferir na produção uma da outra. E ele já disse isso pra gente, olha, que cada nova laranjeira vai diminuir a produção em 5 laranjas. Então, se eu planto uma nova laranjeira, as outras vão perder 5 laranjas ali, cada uma na produção. Tá certo? Vamos pensar sobre isso, então, para a gente conseguir encontrar uma função que represente esse nosso problema. Vamos retirar os dados desse problema? Então, vamos retirar os dados aqui desse problema. Olha. O que a gente tem?
a gente sabe que a quantidade de laranjeiras é igual a 80 mais x. Onde eu estou chamando de x aqui é o número de laranjeiras que serão plantadas, tá? Por que 80 mais x? Porque a gente já tem 80 laranjeiras e quer saber quantas a gente deveria plantar para otimizar essa produção. Então, estou chamando de x aqui o número de laranjeiras que serão plantadas. Qual que é a quantidade de laranjas por laranjeiras que a gente vai produzir? Então, eu já produzia 450 laranjas. Esse agrônomo estimou que a cada nova laranjeira plantada vai diminuir a produção individual em 5 laranjas. Então, quer dizer que se eu produzia 450 laranjas, agora eu vou tirar 5 para cada laranjeira que eu plantar. Então, 5x, certo? 450 menos 5x é a nova produtividade aqui por laranjeiras. O que a gente vai fazer? Vamos descobrir quantas laranjas serão produzidas. Porque o que a gente quer é otimizar. Quanto mais laranjas for produzido, melhor vai ser pra gente. Isso que vai ser otimizar a produção. Produzir o máximo de laranjas possível. Quantas são as laranjas, então? A quantidade de laranjas, que eu tô chamando de L, é a quantidade de laranjeiras vezes a quantidade de laranja em cada uma, certo? Então, estou multiplicando aqui 80 mais x por 450 menos 5x. Então, o que a gente vai fazer? 80 vezes 450, depois vezes menos 5x, depois x vezes 450 e x vezes menos 5x. A gente vai obter 36.000 menos 400x mais 450x menos 5x quadrado. A gente pode aqui somar os termos semelhantes. A gente vai ter, então, que a quantidade de laranjas é igual a 36.000 mais 50x menos 5x quadrado. Encontramos uma expressão que representa o nosso problema. O que a gente quer? Otimizar o número de laranjas. Como é que a gente vai fazer isso? A gente precisa encontrar um ponto crítico, que vai ser para a gente aqui um ponto de máximo desta expressão. Como é que a gente vai fazer isso? A gente sabe que os valores de x, onde a derivada se anula, mostram para a gente os candidatos ao pontos críticos. Então, quais valores de x a gente vai ter a derivada igual a zero? Então, onde que vai ser o valor de x, onde L' é igual a zero? Então, vamos derivar. Vamos fazer a derivada dessa expressão. Vamos lá. Então, a derivada de L é igual. Vou derivar termo a termo. Então, derivada de 36.000. 36.000 é uma constante. Derivada de constante é zero. Derivada de 50x, 50. Derivada de menos 5x quadrado. Então, baixo expoente, tira 1. Menos 10x. Então, vou melhorar aqui nossa escrita. A derivada de L é igual a 50 menos 10x. Então, para qual valor de x essa derivada é igual a zero? Então, vou igualar isso aqui a zero. Então, vamos lá. Quando que 50 menos 10x é igual a zero? Quando menos 10x for igual a menos 50, consequentemente aqui, olha, eu vou dividir por 10, né, e multiplicar por menos 1, eu tenho que o valor de x é 5. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que para x igual a 5, nós temos um pico nesta nossa função. É um valor máximo. Isso aqui é o nosso ponto crítico, certo? É o ponto onde a gente tem uma maior produção de laranjas. O que o x representa para a gente? O x representa o número de laranjeiras a serem plantadas. Se nós já tínhamos 80 laranjas no início, quantas são as laranjeiras aí, né, que nós precisaremos? Nós tínhamos 80 laranjeiras, né, gente? Perdão. 80 laranjeiras no início. Quantas laranjeiras é o ideal para que se produza o máximo possível? Então, 85. Basta que a gente plante aí mais 5 laranjeiras e nós teremos a produção máxima para esse pomar. Então, o pomar deve conter 85 laranjeiras ao todo para otimizar a produção.
Então, é isso, olha. Nesse tipo de problema, nós precisamos encontrar uma função que represente o problema, e talvez isso seja a parte mais complicada aqui para a gente. Depois disso, como é um problema de otimização, basta que a gente derive a nossa expressão e iguale essa expressão a zero, porque aí a gente vai encontrar os valores de x que são candidatos a ponto crítico. Então, esses valores são os pontos onde a função assume pontos máximos de produção aqui de laranjas, no nosso caso, né? E é isso, então. Sempre que a gente deriva igual a zero, a gente acha um ponto crítico. Problema 7, ele diz o seguinte: uma indústria, quando produz X unidades de um certo produto, as vende a 130 menos 2x reais cada uma. O custo de produção X unidades é C de X igual a X quadrado sobre 5, mais 78x sobre 5 mais 500 reais. Quantas unidades o industrial deve produzir para otimizar o lucro? Então, o que a gente quer? Olha, eu quero um lucro maior possível, que é o que geralmente se procura. Só que, quanto mais unidades eu produzo, também eu aumento meu gasto. Qual deveria ser um número ótimo ali? Olha, quantas unidades eu devo produzir para que o meu ganho seja o maior possível? É isso que a gente vai pensar aqui. Então, vamos tirar os dados desse problema. Olha, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que se a gente está falando de lucro, nós estamos falando aí entre a diferença da venda e o custo de produção. Então, o nosso lucro é esse valor da venda menos o custo. Então, como que é o valor da venda? O valor de venda aí de X unidades. A gente sabe que cada unidade é 130 menos 2x. Cada uma. Se eu vou produzir X unidades, então eu vou multiplicar por X. Então, 130 menos 2x vezes X. Basta usar a distributiva aqui, né? Que a gente chega em 130x menos 2x quadrado. Qual que é o custo de produção de X unidades? Isso já foi dado no nosso enunciado, que é x quadrado sobre 5 mais 78x sobre 5 mais 500. Então, o nosso lucro é a diferença entre 130x menos 2x quadrado e x quadrado sobre 5 mais 78x sobre 5 mais 500. Então, isso aqui é a nossa expressão para o lucro. Vamos melhorar um pouquinho essa expressão para ficar mais fácil aí para a gente depois? Então, vamos lá. Ó, primeira coisa, vou retirar o parênteses. Então, vou só distribuir o nosso sinal de menos dentro do nosso parênteses. Só isso que eu fiz aqui. Agora, vamos somar os termos semelhantes, mas como a gente tem frações, eu vou deixar todos eles aqui com o mesmo denominador, no caso 5, para ficar fácil da gente fazer as somas. Então, a gente vai ter 650 sobre 5, 10x quadrado sobre 5, x quadrado sobre 5, 78x sobre 5 e 2.500 sobre 5. Vamos somar os termos semelhantes. Então, olha, tem 650x sobre 5 menos 78x sobre 5, que vai dar aqui 572x sobre 5. Depois eu tenho menos 10x quadrado sobre 5 e menos x quadrado sobre 5. Então, eu tenho menos 11x quadrado sobre 5. E o menos 2.500 sobre 5. Então, eu tenho aqui nossa expressão melhorada. O que a gente quer? A gente quer otimizar esse lucro. Então, eu quero o maior lucro possível. Então, para qual valor de X aqui, ó, quantas unidades eu preciso produzir para que o meu lucro seja máximo? Isso que a gente quer saber. Como é que a gente vai fazer isso? A gente quer encontrar um ponto crítico, a gente quer encontrar um ponto máximo. Para encontrar esse ponto, a gente precisa responder essa pergunta. Para quais valores de X a gente vai ter que a derivada vai ser igual a zero? Porque a derivada igual a zero produz para a gente aí um ponto que é candidato a um valor crítico, é candidato a um ponto máximo. Então, vamos ver que ponto é esse. Então, vamos derivar a nossa expressão. Então, quem que é a derivada de L? Então, vou derivar termo a termo. 572x sobre 5, derivada vai dar 572 sobre 5. Derivada de menos 11x quadrado sobre 5, então baixa o expoente, tira 1, menos 22x sobre 5. Derivada de 2.500 sobre 5 é uma constante, então vai dar zero.
Para quais valores de x eu tenho que a minha expressão vai dar zero? Então, eu vou igualar isso aqui a zero. Então, eu vou ter 572 sobre 5 menos 22x sobre 5 igual a zero. Vamos encontrar o valor de x. Então, eu tenho que menos 22x igual a menos 572. Reparem que eu posso simplificar o nosso denominador, né? Multiplicando tudo por 5 aí, né? Como se a gente fizesse isso. Já fiz direto, tá? Isso quer dizer que meu valor de x vai dar 26. Então, dividir tudo por 22. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que x igual a 26 é a quantidade aí, as unidades que devem ser produzidas desse determinado produto, que vai trazer para a gente um lucro máximo. Então, nossa resposta a esse problema, ele deve produzir 26 unidades para obter lucro máximo. É isso. Então, sempre que a gente deriva a nossa expressão, iguala essa expressão a zero, o resultado que a gente tem é um ponto crítico, que pode oferecer para a gente aí valores de máximo ou mínimo da nossa função. Então, vamos sintetizar tudo isso que a gente fez agora. Eu deixei aqui um roteirinho para a gente ter como resolução de problemas. Tá? Então, algumas dicas para a gente conseguir resolver problemas. Primeira coisa, a gente precisa entender o problema. Então, a gente precisa ler o enunciado quantas vezes for necessário até que a gente consiga entender o que está sendo proposto. Então, ler algumas vezes até compreender o que está sendo pedido, identificando o que se deve ser minimizado ou maximizado e o que está variando. Então, o primeiro passo é a compreensão. Retirar os dados do problema, ver o que você quer maximizar, o que você quer minimizar, o que está variando, é uma taxa de variação, o que você está procurando. Quando possível, a gente vai fazer uma ilustração para ajudar no nosso raciocínio. Então, sempre é bom, mesmo que seja um rascunho ali mesmo, tá? É bom fazer uma ilustração para ajudar a compreender ali o enunciado do problema. Aí, a gente vai extrair todos os dados do problema, tanto que a gente vai ou não usar, tá? Mas vamos deixar todos esses dados bem claros para a gente. Então, a gente vai deduzir uma função que descreva matematicamente o desejado, identificando as variáveis envolvidas. Nem todos os problemas oferecem para a gente, né, como a gente viu, a função pronta. Muitas vezes é necessário que a gente construa essa função. Então, é isso que a gente tem que fazer agora. Encontrar a função que será usada. Pensar no domínio de aplicação dessa função, né? Qualquer valor pode ser usado ali. Todos os valores reais estão disponíveis para serem usados nessa função ali no nosso domínio. Então, a gente vai aplicar as ferramentas do cálculo na função deduzida anteriormente nesse domínio de aplicação. Por isso que é bom a gente identificar o domínio, né? Porque às vezes a gente encontra respostas que não fazem sentido para o que a gente está procurando. Nem sempre ali, a resposta do nosso problema, todas as respostas poderão ser usadas. É por isso que a gente precisa pensar nesse domínio, ok? Então é isso, né? Vamos tentar aí na nossa lista resolver esses probleminhas de otimização e de taxa de variação.